Bom dia, bom dia, bom dia! É o Inspiradas Podcast começando. Bom dia, gente! Estamos aqui ao vivo, diretamente da Rádio Pinhais FM 87.9 e também estamos no Instagram do Inspiradas Podcast e no YouTube. Então, se você quiser acompanhar vendo as nossas carinhas, cola com a gente lá no @Inspiradas Podcast no Instagram e só procurar Inspiradas Podcast no YouTube também. Então, eu sou a Isa. E eu sou a Andrea. E esse é o Inspiradas Podcast. Você está ouvindo Inspiradas Podcast. A criatividade está em todo lugar. Uma produção Estúdio Lumina. E hoje a gente está aqui com um convidado muito especial, muito incrível, que desde o começo lá do nosso podcast, que hoje nós já estamos no episódio de número 35, a gente já falava em fazer um episódio sobre medicina e criatividade. E hoje a gente vai poder fazer esse programa com o nosso convidado de hoje, que é o Leonardo Cunha. Seja bem-vindo, Léo. Obrigado, Isa. É um prazer estar aqui com vocês. Uma honra pelo convite. E muito bom, muito bom. Gente, já vão preparando aí as suas perguntas, pessoal que está acompanhando com a gente. O que vocês querem saber sobre medicina e criatividade? Mas antes disso, a gente vai apresentar o Léo para vocês. A gente vai contar um pouquinho quem é este ser de luz que está aqui com a gente. Então, gente, o convidado de hoje, que aceitou maravilhosamente estar aqui com a gente, ele é médico, como a gente já bem anunciou. Ele tem 27 anos, ele é cristão, amigo de Deus, pé de prédio, curitibano, narniano, lufano, clínico geral formado na UFSC, segundo tenente médico R2 pelo Exército Brasileiro, médico residente em terapia intensiva pela PUC Paraná, apaixonado por comunicação interpessoal, cuidados paliativos, teologia, história, ficção fantástica e café. Então, Leonardo, conta aí pra gente, né? O que você, com esse currículo assim tão diferenciado e tão criativo, pode trazer hoje pra gente em relação à medicina? A medicina, ela nunca foi um sonho, assim, tipo, de infância, como é pra muita gente, assim. Eu acho que como todo adolescente, cheguei no ensino médio, não sabia muito bem o que fazer, daí fui tomando decisões a partir daquelas opções, às vezes meio vagas, que a gente toma no ensino médio, como, por exemplo, gosto de biologia, gosto de química, quero ajudar pessoas, quero trabalhar com uma coisa muito nobre, quero conhecer melhor o corpo humano, quero fazer aquilo que fazem nas séries de médico, quero parecer o Dr. House, Grey's Anatomy, essas coisas básicas, assim, que vão muitas vezes guiando as nossas decisões, mas a gente não sabe muito bem aonde a gente está se enfiando, às vezes, assim. Acabei passando por todo o processo, né, pré-vestibular, cursinho. Graças a Deus consegui passar numa universidade federal muito boa, que é lá em Florianópolis. Um abraço para todo mundo lá de Floripa, pessoal da minha turma. A 100ª turma de medicina, a primeira formada online, na pandemia. Nossa, sério que vocês formaram bem em 2000, foi 20 ou 21? A gente formou em 20.1, né, no primeiro semestre. Nós pegamos aquele momento em que as formaturas elas foram antecipadas, né, por causa da questão da pandemia. Então eu passei eu de um dia para o outro, estava no hospital, daí fui para casa, de repente o meu estágio tinha parado, assim, tipo, você não pode mais voltar para o hospital, tá tendo uma pandemia. Depois de 1 mês e meio, de repente fui colocado prematuramente no mercado de trabalho. Eu sempre digo que eu nasci médico prematuro. Me tiraram um pouquinho antes ali do seio da faculdade para estar trabalhando, mas também foi um tempo muito abençoado. É engraçado, né, o médico falando isso, porque geralmente se eu falar assim, eu tava no hospital, geralmente não era uma coisa boa, né? No seu caso era só mais um dia normal. Você só tava Exatamente. Né? E é interessante, assim, porque quando você tá na área da saúde, eu nem diria só na medicina, mas na assistência, por exemplo, tem outras profissões que dá para incluir aqui, né? Enfermagem, técnico de enfermagem, físio. Quando a gente vive na assistência, assim, acho que a gente vê os bastidores de muita coisa, assim. Muitas vezes a gente tá... Um dia normal pra gente é um dia onde a gente vai ter que conviver com pessoas que têm diagnósticos difíceis, estão em processos que podem evoluir para falecimento em breve, assim, e lidando com situações muito delicadas sobre a vida. E é interessante porque isso se torna rotina. Isso é um processo diferente, assim.
uma coisa que me chama muito a atenção é esses bastidores, por exemplo, que todo mundo fala assim, né? Ah, médico só disse que era virose. Foi no médico, me prescreveram só de pirona e me mandaram pra casa. Às vezes eu fico pensando assim, tipo, nossa, se isso é maçante pro paciente, né, ouvir isso, né? Imagina pra gente que tem que fala isso várias vezes ao longo do dia. Se a gente pega um plantão aí de pico de verão ou de pico de inverno, assim, a gente pega o pico das diarreias também, o pico das gripes. Então a gente fica nesse bastidor, assim, é interessante. E como que vocês lidam assim, né? Porque eu sei que vira uma rotina, mas eu acho que ainda assim precisa ter um trabalho interno aí, né? De você lidar com essas avalanches, assim, né? De notícias, de situações que acontecem, né? No dia a dia de vocês. Exatamente. Eu acho que por a gente conviver tanto com a medicina, às vezes a gente começa a negligenciar a nossa própria saúde, assim. Isso é uma coisa que é bem comum. Eu acho que todo mundo tem um cardiologista gordinho na sua agenda de contatos. E como a gente trabalha muito, o hospital ele não para, né? A gente não pode simplesmente ir embora do hospital, daqui a 12 horas eu volto para ver meu paciente, assim, às vezes não dá. Às vezes tem algumas situações que não nos permitem isso, principalmente hoje na área que eu estou atuando, que é a terapia intensiva. Quando a gente pensa nessa questão do autocuidado dos médicos, assim, eu vejo como uma falha ainda. A gente não fala sobre isso na formação, a gente tem uma formação que ela é muito pesada já, a gente já tem altos níveis, por exemplo, de ansiedade, depressão, ideação suicida ao longo de uma faculdade de medicina, e ao mesmo tempo em tese a gente está lidando com a humanidade pura, né? A gente está lidando com o ser humano nu, literalmente. Muitas vezes a gente recebe um poder que muitas vezes eu acho que a gente não está tão preparado assim quando a gente entra numa faculdade ali ao longo dos 18, 21 anos. Poxa, a gente recebe um poder quando a gente bota aquele jalequinho branco de despersonificar as pessoas, assim. A gente pode literalmente falar para uma pessoa assim, tipo, por favor, tira a sua roupa. Isso é uma coisa que é muito forte. Sim. E eu gosto de pensar que a gente é como se fosse um super-herói invertido, assim. Porque a gente falou muito sobre profissionais de saúde como super-heróis agora na pandemia, né? E é muito interessante se parar pra pensar, né? O super-homem, por exemplo. O super-homem tem a identidade secreta dele, que é o Clark Kent, que ele finge ser fraco. E pra gente é o contrário. Quando a gente tá na nossa identidade secreta, que seria, por exemplo, eu aqui, um lufano narniano, cristão amigo de Deus, que não necessariamente médico, eu tô na minha fraqueza natural. Só que quando eu boto meu jaleco, eu preciso assumir um poder que muitas vezes eu não tenho por mim mesmo, assim. Eu preciso assumir essa responsabilidade. Eu vejo que muitas vezes a gente tem medo de aceitar um pouco essa visão de que o médico ele tem uma visão mais nobre, assim, e é meio perigoso também, porque às vezes a sociedade alimenta uma ideia, tipo, de um médico super poderoso, de que não precisa ir no banheiro, não precisa almoçar, pode atender 1000 pessoas, tipo uma máquina assim mesmo, uma super máquina, assim, um Robocop, praticamente. E a gente fica pensando, né, como muitas vezes não é assim. Nos bastidores não é assim, né? A gente tem problemas na nossa família, a gente precisa ir no banheiro, a gente fica doente, às vezes tem até um meme, né, que tipo, quando eu vou trabalhar com os mesmos sintomas do meu paciente, assim, né? Ai, meu Deus. Mas às vezes acontece e tá tudo bem também. Ao longo da faculdade eu sempre lutei um pouco com essa visão, tipo, de endeusar o médico, colocar num pedestal. Hoje eu acho que a gente dá para equilibrar um pouco melhor essa visão, porque se a gente menospreza também o profissional de saúde, e de novo eu não coloco só o médico aqui, mas o profissional que está ali na assistência, a pessoa que está se colocando nessa situação, que de certa forma é risco, né, porque está diante de situações de estresse, está diante de situações infecciosas às vezes, então a gente tem vários riscos nesse sentido. A gente também não pode menosprezar assim, tipo, esse papel, porque a gente faz uma escolha de assumir uma responsabilidade que a maioria das pessoas não tem. Muitas vezes as pessoas falam assim, tipo, nossa, cara, como é que é lidar, né, com a responsabilidade, assim. Poxa, como seria pra você, sabe, assim, essa é uma pergunta que eu faria, assim. Eu ia chorar. É difícil, exatamente. E quem disse que eu nunca chorei, por exemplo? Essa é uma questão. O ponto não é que eu e os meus colegas, quando a gente assume esse manto de super-herói, digamos assim, invertido, a gente tá assumindo uma responsabilidade. E a gente arca com as consequências disso. Só que muitas vezes a gente não tem espaço para conversar sobre isso. Hoje eu penso que isso não é falado muito na nossa formação, eu acho que está começando a se abrir um pouco mais para essas ideias, mas eu acho que assim como, por exemplo, os psicólogos têm muito certo de que, eu sou psicólogo, então é importante que eu faça terapia concomitantemente também para processar tudo que eu estou lidando. Talvez fosse interessante a gente pensar nesse sentido. Será que
não seria legal que todo profissional de saúde tivesse a opção de fazer um acompanhamento de saúde mental? Hoje eu sou médico residente, então eu não tô podendo. mas eu, por exemplo, tive momentos, assim, que a terapia foi muito importante na faculdade. A terapia, atividade física, uma outra coisa, por exemplo, não se isolar, né? Porque a gente muitas vezes entra em um mundo que é muito legal. A medicina é uma coisa, assim, sensacional, ela é maravilhosa, assim. Você ganha um autoconhecimento, você ganha um conhecimento... Por exemplo, a gente está conversando aqui, mas eu tenho uma noção do que está acontecendo dentro dos órgãos internos de todos nós, assim. Isso é um conhecimento muito legal, tipo, te dá uma visão de mundo diferente. Só que isso te bota numa bolha. Tanto que não é incomum, por exemplo, você sair da tua cidade para fazer faculdade de medicina, você conviver com a faculdade de medicina e, tipo, você vive na faculdade de medicina. Você sai da aula, vai pro centro acadêmico, sai da aula, vai pro atlético, sai da aula, vai pro happy hour com os amigos da medicina. Então, assim, você sempre vive naquele ambiente. E uma coisa que eu não percebia tanto em outras áreas, tipo, por exemplo, na minha faculdade, assim, a UFSC é um campus aberto, né? Então, a gente convive com todo mundo, assim. Mas até dentro da medicina, a gente tem um prédio específico. Então, assim, a gente vai se isolando. Eu tinha um professor meu, no 4º período, que ele falava assim, cuidado para vocês não se tornarem o cara que vai num evento social, procura outro médico e fica discutindo caso clínico. É triste, mas é que é tão legal discutir medicina. É que medicina é uma coisa muito legal. Se você sentar com 2 médicos, você vai perceber que eles falam muito sobre medicina, porque é muito legal. Eu imagino. A gente também, se deixar, a gente fica falando de teoria da cor e essas coisas, assim, por muitas e muitas horas. Mas eu acho que acho um ponto muito interessante você trazer isso, assim, porque... acho que até para qualquer profissão, né, a gente precisa ter esse cuidado, que por mais que a gente ame, por mais que a gente goste de estar ali, de estar discutindo isso, a nossa vida não pode ser só aquilo, né? Exatamente. Não pode ser só aquilo. Até esses dias que eu achei muito, muito legal, que a gente estava na célula e o Léo foi se apresentar e ele falou assim, eu trabalho como médico. Né? Ele não falou assim, eu sou médico, né? Como se fosse assim, minha profissão identidade. me define. Exatamente. E até a gente conversou um pouco sobre isso, assim. A gente tem muito essa tendência a se identificar pela nossa profissão, né? Exatamente. Até tu citou agora a célula, né? Eu acho que como a gente tem esse ambiente que muitas vezes nos isola, inclusive isola a gente de outras realidades, eu acho que uma coisa que foi muito importante para mim na minha faculdade foi, por exemplo, o ambiente da igreja, assim, ter a oportunidade de conhecer pessoas diferentes, de contextos diferentes, de cursos diferentes, às vezes nem na faculdade, às vezes já passou da faculdade, e conviver com essas pessoas, assim. Até eu lembro que no final da minha formação até eu ficava assim, ai cara, eu acho que eu devia ter feito mais estágio, pesquisa, não sei o quê, porque eu gastei, entre aspas, né, muito tempo com os meus grupos de jovens, programas dentro do contexto religioso, assim, e na verdade eles me tornaram o médico que eu sou hoje, assim, porque me conectou com as pessoas, assim, porque também medicina, ela não é só uma ciência estática, assim, né, que está lá no laboratório, né, ela é uma ciência dinâmica no sentido de que ela tem muito a ver com as nossas relações interpessoais, assim, como eu lido com a outra pessoa. Então, ter não me fechado para dentro do mundo da medicina foi uma coisa que foi muito boa. Tanto que eu sempre falo, uma vez eu gravei um podcast com alguns amigos, assim, e o título do podcast é Não Seja um Mediciner. Não seja um mediciner, porque o mediciner, ele vai fazer mal para você. Primeiro, ele vai fazer mal pros outros, porque é muito chato, mas vai fazer mal para você também. Com certeza. Nossa, e se você fosse fechado no mundo da medicina, primeiro que você nem estaria aqui, né, tendo essa conversa com a gente. E com certeza você se abriu para muitas referências que vão te ajudar lá no teu trabalho, mas vão te contribuir para você ser uma pessoa melhor também, né? Uhum. E a gente precisa estar sempre pensando nisso. Quando a gente fala da criatividade, a gente está sempre falando sobre como que a gente agregar referências é importante, né? E a gente ser muito bom, ter muito conhecimento na área que a gente atua, mas a gente também ter uma abertura para estar aprendendo outras coisas, para estar, né, se desenvolvendo de uma forma mais ampla. Quero só mandar um salve aqui pro pessoal que está acompanhando a gente, a Sarinha, Sara, que fez faculdade com a gente lá, está acompanhando a gente, um beijo para você. A Késia também, sua colega de célula. Líder de célula. Líder de célula Com o Léo, tá também, um beijo, amiga.
E a Carolzinha, a Carol Roon também, que tá sempre acompanhando aqui com a gente. A Thaís, firme e forte lá da Paraíba. Beijo pra vocês, gente. A gente tá seguindo aqui. Mas antes da gente passar pra frente, eu queria te perguntar uma coisa, Léo. Ainda nesse assunto, assim, de entender um pouco melhor a medicina e tudo mais. Você comentou na sua bio, né? Que uma das áreas que você se interessa e que você atua é a parte de medicina de... Cuidados paliativos. Cuidados paliativos. Eu queria que você comentasse um pouco sobre isso, que isso era uma coisa que vou ser bem sincera, até alguns anos atrás eu nem sabia que existia isso. Uhum. Eu nem sabia o que era cuidados paliativos. Até que eu ouvi falar do trabalho da doutora Ana Cláudia. Uhum. Que, enfim, né, de alguma forma eu... É porta de entrada pra muita gente. Pois é, então, ainda mais eu que era totalmente away. O jeito que eu conheci ela foi bem interessante, porque tem a esposa de um amigo meu, trabalha com saúde e direito, né? Ela é advogada, ela trabalha na área de saúde. E aí ela soube, e aí ela e o esposo dela leram o livro e eles comentaram, e eu achei muito interessante, comecei a seguir ela, vi palestras, enfim. E achei muito legal. E hoje, dentro da minha família, tem pessoas que estão em cuidados paliativos, né? Então, foi uma coisa que me chamou muita atenção. Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre o que é, a importância e tal. Uhum. Eu vou resumir um pouco o que é o cuidado paliativo, depois eu vou explicar um pouco como ele se inseriu na minha história, assim. Só para a gente entender, o cuidado paliativo, de forma bem grosseira, assim, eu vou fazer uma definição. Se a gente pegar ali nas definições da OMS, a gente consegue uma definição um pouquinho mais técnica. Mas é o cuidado que a gente tem com o paciente diante de uma situação ameaçadora de vida, que exige que nós façamos um controle rigoroso de sintomas para proporcionar uma melhor qualidade de vida, incluindo um contexto biopsicossocial, espiritual. Então, assim, só nessa frase já abre muitas portas para aquilo que a gente pode falar. Eu gosto muito de pensar assim, que a medicina paliativa, ela trabalha em conjunto com a medicina curativa restaurativa. A gente tem muito certo na nossa cabeça o que é a medicina. A medicina é curar, tipo assim, mas nem sempre a gente tem essa opção. Só que a gente também não precisa ver as coisas tanto quanto preto no branco, assim. Eu sempre gosto de dizer que a medicina ela não é uma ciência matemática, ela é uma ciência probabilística. Então, ela não é uma ciência sobre preto no branco, ela é uma ciência sobre tons de cinza. Então, as coisas elas mudam, elas dependem de contexto, tudo é muito complexo nesse sentido. Então, quando a gente tem, por exemplo, um paciente jovem, um paciente que tem uma doença facilmente tratável, uma infecção que tem sensível a antibióticos comuns, por exemplo, a gente tem a medicina curativa na sua plenitude, digamos assim. Ela vai curar essa pessoa e ele vai voltar ao seu status normal, por exemplo. Aquilo que ele chamaria de normalidade na vida dele. Mas, à medida que a gente vai avançando em algumas doenças, e acho que isso se desenvolve muito principalmente com o câncer, que foi um dos locais que mais... o câncer ele não é uma doença, né? Ele é um grupo de doenças muito heterogêneo, a gente usa essa palavra para resumir, né? Mas eu acho que ele se desenvolve muito nesse sentido, porque à medida que as estratégias curativas elas vão diminuindo, tem um gráfico que mostra isso, que é, por exemplo, à medida que as estratégias curativas vão diminuindo, as estratégias paliativas vão aumentando e vão tomando mais forma. Tem uma frase que eu gosto muito da Ana Cláudia, que inclusive, se eu não me engano, eu acho que eu vi numa palestra que ela fez lá na UFSC. Um abraço para ela, espero um dia estar num podcast com você, Ana. Espero que você esteja escutando isso. Mas o que acontece? Quando a gente tem esse... até me perdi, fiquei muito emocionado. Quando a gente tem esse incremento da medicina paliativa, a gente tem uma frase dela que diz assim, né? Quando acaba o que a gente pode fazer pela doença, começa aquilo que a gente pode fazer pelo paciente. Isso resume nessa ideia de que, à medida que as minhas estratégias contra a doença acabam, começam estratégias pela qualidade de vida do paciente. Eu acho que no nosso contexto brasileiro é um pouco difícil de entender. E porque a gente tem uma visão muito amedrontada da morte. A gente vê a morte como uma coisa que tem que ser evitada a todo custo. Falar de morte, cruz credo, né? Deus o livre. Porque parece que se você falar
falar de morte, parece que você tá Atrai, atraindo. exatamente. É o Beetlejuice a morte. Se você fala morte 3 vezes, você morre. É a loira do banheiro, né? Você fala morte, 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 dá descarga 3 vezes. Deus o livre, né? Só que das poucas coisas que a gente tem certeza nessa vida, uma delas é a morte. Pois é. E a forma como a gente lida com isso e a forma como a gente lida com o adoecimento, o sofrimento, tudo isso faz com que a gente pense algumas coisas, assim, faz com que a gente reflita, faz com que a gente viva melhor. Acho que o primeiro livro dela, né, a Morte é um dia que vale a pena ser vivido, se eu não me engano. Eu acho que ele resumiu muito bem essa ideia de que, poxa, tudo bem, a gente sabe que a gente vai morrer, assim, mas será que a gente já não está morrendo hoje? Quando, por exemplo, eu tô com pressa aqui para sair dessa gravação aqui de podcast, porque depois eu tenho um plantão para dar, porque depois eu tenho uma aula para preparar, não sei o quê. A gente vive a nossa vida acelerando a nossa vida. A gente não vive ela, muitas vezes. A gente vai abrindo mão de viver ela. Então, essas reflexões, elas vão acontecendo. O cuidado paliativo, ele é uma ciência bem complexa, assim, né? Eu acho que tem um lado mais filosófico, que é o que a gente está comentando agora, mas tem uma ciência mais complexa, por exemplo, de evidência científica baseada no que funciona para fazer controle de dor, quando que está na hora, por exemplo, da gente... Quando que, por exemplo, num caso de um paciente que está entrando num processo ativo de morrer, por exemplo, o paciente que ele... É como se virasse uma chave, literalmente, assim, quem vê, assim... tem esse sentimento. Muitas vezes parece que o paciente ele vira uma chave e ele degringola, ele desce a ladeira, assim. Tá indo bem, tá estável, tá ruim, né? Mas tá estável no ruim. No grave ali, de repente ele degringola. E ele desce uma ladeira. E muitas vezes, por exemplo, ali, às vezes a gente tem que tomar decisões difíceis, como, por exemplo, talvez nesse momento, a dieta que está sendo colocada via sonda nesse paciente, pelo nariz, vai estar trazendo mais distensão abdominal do que nutrição. Opa, quase derrubei. Vai estar trazendo mais distensão abdominal do que nutrição. Então vai estar trazendo dor diante de um processo reversível. Então, será que não vale a pena a gente desligar essa dieta? Mas aí nos preocupa. Mas a gente não vai dar comida? Assim, sabe? Começa assim, tipo... começa a gerar um sentimento ruim. E é esperado que a gente tenha esse sentimento. Até porque senão a gente vive uma vida muito mórbida, né? Mas tem uma frase em Eclesiastes 7, se eu não me engano, que me marca muito, que diz assim que é melhor estar na casa do luto do que na casa da alegria, porque o luto traz sabedoria ao coração. Muitas vezes a gente pensa assim, é muito bom estar numa festa, né? Mas quando a gente está num funeral, muitas vezes a gente tem a oportunidade de fazer reflexões sobre a nossa vida, que podem ser cruciais para que a gente viva uma vida melhor. A gente tenha mais sabedoria. Então, eu acho que uma das bênçãos da medicina na minha vida, assim, é isso, é me expor desde muito cedo. Desde meus 18 anos, eu sou exposto quase que diariamente a situações de crise. De pessoa... Às vezes não é só crise no sentido de, a pessoa morre. Porque não é só isso que tem, né? Tipo, a gente tem muita coisa boa também, muitas coisas bonitas, assim. Mas a gente se acostuma. Eu acho que daí volta um pouco naquela conversa que a gente teve, assim, de como o estudante de medicina ele se prepara, né? Porque normalmente, quem quer o estudante de medicina hoje no Brasil? Normalmente são as pessoas um pouco mais de classe média alta. Então, assim, a gente tem uma tendência a ter pessoas mais brancas no curso, assim. Então, a gente tem um contexto mais elitizado dentro do curso de medicina. E daí tu pensa assim, poxa, essa pessoa normalmente é aquela pessoa que não sofreu muito, assim. Eu não sou uma pessoa que sofri muito. Como eu estava na minha bio, fui pé de prédio curitibano, eu fui criado na grama sintética do meu condomínio, sabe assim, tipo, eu tenho alergia à grama. Tudo bem que depois o exército me ajudou um pouco isso, mas assim, eu tenho alergia à grama, sabe assim, nesse sentido. Não, tô exagerando, mas poderia ser que talvez não fosse mentira. Talvez eu não fique 100% confortável na grama ainda, mas quando a gente vê essas coisas, elas nos marcam, elas nos mexem, muitas vezes elas podem nos humanizar, se a gente tiver o processo de enfrentamento adequado, mas elas também a gente pode criar uma carapaça também para se proteger. Isso é uma coisa que eu acho que acontece e eu acho que é uma necessidade constante de estar em vigilância, assim, sabe? Pelo menos para mim, assim. Tem estudos que mostram já que, por exemplo, o estudante de medicina, quando ele entra na faculdade até o final dela, ele tem uma queda na sua empatia. Então, assim, o seu nível de empatia ele vai descendo. Porque é aquilo que eu comentei, a gente vai despersonificando as pessoas. As pessoas, elas se tornam objetos. Tipo, tem literalmente gente, sei lá, colegas, assim, da mesma idade que eu, que passaram pelo mesmo processo, que, por exemplo, talvez agora, nesse momento, estejam colocando a mão dentro de alguém.
Isso é uma coisa que mexe com a gente nesse sentido. Daí, filosofei bastante sobre a medicina paliativa nesse sentido, né? Mas como que ela se insere um pouco na minha história, assim? Eu me considero uma pessoa muito curiosa, assim. Eu gosto muito de coisas novas, aprender coisas novas. Sempre foi uma característica muito minha, assim. E dentro da minha visão de mundo, eu acredito que Deus criou o mundo. Então, o mundo que a gente vive, a realidade, aquilo que a gente está pisando, o microfone que eu estou falando aqui agora, ele é expressão criativa de alguém. O tecido da realidade é a criatividade. Então, a minha pessoa e a minha antropologia nesse sentido é de que nós refletimos essa imagem. Refletimos a imagem desse Criador. Só que de forma menor, de forma fragmentada, de forma imperfeita, de forma irregular, muitas vezes. Então, a gente tem potenciais de bondade, justiça, criatividade nesse sentido. Então, a nossa expressão de criatividade ela é uma das marcas da nossa humanidade. Muitas vezes o que diferencia a gente dos animais é a nossa capacidade de criar coisas incríveis, assim, criar arte, se adaptar a lugares absurdos. Essa é uma das características do ser humano mais fortes. Então, eu acredito que a criatividade ela seja um pouco um centro da nossa identidade como seres humanos, assim. Nossa, agora eu vou entrar numa palestra, gente, preparem-se. Apertem os cintos. Porque agora eu consegui entrar naquilo que eu estava me preparando para falar. Daí, assim, tipo, agora eu vou entrar assim, vai até o final. Foi só uma introdução. Não, eu nem introduzi ainda, tá no começo. Mas podem me interromper. Daqui meia hora ele vai falar assim, ó. Depois dessa breve introdução, vamos agora pro assunto correto. Desenvolvimento. E nesse contexto de a criatividade ela é uma marca da nossa humanidade, se você pensar nas grandes histórias de distopia que a gente tem, né? Admirável Mundo Novo... Agora os mais novos, né? Tipo, nossa, fui tipo de uma clássica da literatura para os Jogos Vorazes, né? Mas assim é que eu gosto de Jogos Vorazes, né? Divergente, que é os Jogos Vorazes sem a parte legal. Se você parar para pensar, qual que é a principal característica desses locais? É a massificação. As pessoas elas perdem a sua expressão criativa nesse sentido. E isso desumaniza elas. E eu acho que hoje a gente colhe os frutos de uma coisa que foi muito bom, que foi a Revolução Científica. E hoje a gente vê que esse modelo ele não é 100% efetivo, assim, que é o que a gente chamaria de modelo biomédico, que é aquela visão assim, eu trato o coração de alguém. Por exemplo, eu não estou tratando a Isadora, de 30 e poucos anos, que trabalha com design. Tipo, eu não estou tratando essa pessoa, estou tratando o pé do quarto 423. Que você falou de tornar um objeto, né? Eu pensei nisso na hora que você falou, eu fiquei imaginando assim, não é uma pessoa, é um coração, é um olho. Exatamente. Né? Então, eu acho que hoje, pulando a pergunta que vai vir na frente, né, só para dar um spoiler, assim, eu acho que uma das coisas que mais marca a criatividade na medicina hoje é a forma como a gente resgata a nossa humanidade dentro desse contexto, assim. Porque o modelo biomédico, ele é um modelo que ele foi muito bom, ele foi muito útil. Mas hoje a gente passou por uma transição epidemiológica que as pessoas estão vivendo mais, estão tendo doenças mais multifatoriais, que são determinadas por comportamento, por questões sociais. Então a gente tem mudado um pouco as nossas necessidades de tratamento. Então a gente tem visto que a medicina ela tem mudado muito. Uma das coisas que aconteceu, que eu acho que é muito legal, que é o desenvolvimento de um conceito que é a medicina baseada em evidências. Então, a medicina baseada em evidências, ela vem nesse sentido de a gente construir alguns critérios dentro da análise dos nossos ensaios clínicos para que a gente possa tomar decisões clínicas bem fundamentadas. E isso às vezes é caro e demora, porque, por exemplo, a gente viu na pandemia, né, tipo, começamos a tratar e de repente, não, mas esse remédio não faz mal nenhum. Mas a pergunta é, como você sabe que não faz mal nenhum? Se isso não foi estudado. Porque um dos pilares da bioética, além da beneficência, que é fazer o bem para o paciente, é a não maleficência. Então, a gente pensa nesse sentido. A gente faz o bem, mas a gente também não pode fazer o mal. Que eu sempre gosto de pensar que a evidência ela é feita para as pessoas, e não as pessoas são feitas para a evidência. Então, agora a gente consegue fundamentar a nossa ciência. A gente tem aqui nosso arcabouço de principais tratamentos, das principais coisas que são boas, mas o grande salto criativo do médico, eu acredito que seja quando a gente leva isso para dentro de um contexto individual. Porque o paciente não lê o livro. A doença não lê o livro. Tipo, a gente não sabe como as coisas vão se apresentar completamente. Quando a gente pensa de um outro lado também, a gente tinha um modelo centrado muito na doença, como a gente falou, né? Tipo, centrado no pé do quarto 43.
Mas, assim, hoje o que a gente tem visto é um caminhar para a ideia de uma medicina centrada na pessoa. O que é a medicina centrada na pessoa? Eu não trato uma doença, eu trato uma pessoa. Uma pessoa tem uma doença, tem o que ela considera se sentir doente, tem o que ela considera se sentir saudável, tem um contexto social ao redor dela, que inclui uma família, uma comunidade, normalmente, tem os seus sentimentos, tem sentimentos sobre aquela doença, tem funcionalidades específicas prejudicadas, tem expectativas em relação ao tratamento. Então, quando a gente explora todas essas coisas, elas tornam uma medicina mais humana e elas ficam uma medicina mais horizontal. E o salto criativo que a gente tem que fazer é como que eu pego a informação que está no protocolo, a informação que está no artigo que eu li ontem, que foi feito nos Estados Unidos, que foi feito numa população totalmente diferente, e trago isso para Dona Maria, na minha unidade básica de saúde, no meu leito de internamento em enfermaria, em UTI, que mora numa situação periférica, que tem um contexto diferente, que já tem tais doenças. Como é que eu trago isso? Como é que eu uso isso ao meu favor? Eu acho que essa é a grande mágica da medicina, assim, é o que a gente faz, é o que dá um gostinho, assim, de fazer, né? Mas quando a gente tem essa visão de que a gente não está apenas diante de uma doença, mas diante de uma pessoa, melhora. A gente pode fazer acordo com o paciente, a gente pode conversar. Isso é bom pra você? Você se sente bem com esse tratamento? Eu achava muito engraçado quando eu comecei a trabalhar numa unidade básica de saúde, e às vezes eu fazia a pergunta assim: você prefere paracetamol ou dipirona? Daí a pessoa me olhava com uma cara assim, sabe? Tipo, mas quem sabe é você. Mas eu tô te dando a opção de escolher, sabe? Eu quero que você escolha junto comigo. E você traz o paciente pra dentro da tua equipe, digamos assim, para ajudar no próprio tratamento dele. Você sabe que isso me lembra uma coisa que a gente já estuda no design faz algum tempo, né? Que é o design centrado no usuário, onde a gente sempre tenta resolver os problemas focando na jornada que esse usuário tem, né, em relação ao problema. E isso entram lá as ferramentas do Design Thinking, né, que é muito abordado no design pra gente atualmente. E que faz toda a diferença, né? A maioria das ideias inovadoras e dos negócios inovadores, quando eles focam no problema, mas na solução desse problema, contabilizando tudo que o usuário está inserido, né? Ou, sei lá, o cliente dele vai estar inserido, isso muda, né? A maioria das empresas que aplicam, né, esses métodos tem resultados muito melhores do que apenas, eu desenvolvi isso daqui, não fiz um teste com o usuário, não fui ver se realmente era, né, uma necessidade e se atendia a necessidade dele, eram ecos da minha cabeça, eu quero que seja assim, vai ser assim. E as empresas que aplicam, né, esses métodos de design thinking e que centram no usuário recebem retornos melhores, né? Então, colocar a pessoa que realmente é afetada por aquele problema dentro do contexto, convidar ela para ajudar a desenvolver a solução faz toda a diferença. Exatamente. Vamos para as perguntas, né? A gente tem uma pergunta da Kézia aqui. A pergunta da Kézia, na verdade, ela já está entrando no nosso próximo quadro, que é a criatividade em você. A Kézia pergunta assim: Léo, conta um caso que teve sucesso e que foi necessário usar a criatividade para que a pessoa vivesse, ou talvez, né, que melhorasse o quadro. Né? Assim, quando eu penso, por exemplo, em questões de salvar vidas, assim, eu sempre penso que não tem tanta criatividade, assim, porque já está tudo protocolado. Na hora que o vamos ver pega, digamos assim, a gente sabe o que tem que fazer. A gente vai lá e faz. E, assim, então, eu acho que a criatividade vai além dessas coisas, assim, tipo, vai além desses momentos curativos, salvadores, assim, porque a medicina é mais do que curar. Ela também é sobre qualidade de vida, que é o que a gente estava comentando antes, né? Quando eu estava pensando no que eu ia falar, assim, me veio 2 eventos, assim. Um pouco mais simples, que foi na unidade básica de saúde, que era um atendimento de saúde mental mesmo, assim, um atendimento de paciente jovem, sem muitas comorbidades, que veio com crise de ansiedade, veio com aquele quadro clássico do jovem, a gente sabe, né? Um pouco mais ansioso, um pouco talvez mais tendendo à depressão. E iniciamos tratamento, mas eu lembro que nessa brincadeira de conversando, assim, de tentar explorar quem era o paciente, eu comecei a escutar um pouco o que ele tinha para dizer, assim. Eu não tinha tanto tempo, assim, de consulta, porque, infelizmente, isso é uma realidade no sistema de saúde público. Às vezes a gente não consegue ter tempo para dar uma consulta de qualidade. Mas, por exemplo,
ele comentou que ele tava brigado com o pai e não sei o que, ele tava muito preocupado. Daí eu falei assim, cara, mas tipo, não tem nada que você fazia, assim, que te deixava mais tranquilo, nenhum grupo de amigos, assim, talvez alguma religião, alguma coisa assim. Ele falou assim, doutor, eu ia muito na igreja antes, adorava, era uma coisa muito importante pra mim. E daí eu falei assim, tá, e por que você não tá indo agora? Porque eu tô afastado, eu não queria voltar, não sei o que. E daí eu falei assim, cara, vamos combinar assim, então, tipo, a gente começa o tratamento aqui, mas você volta. Você volta. Tipo, e a gente vê o que acontece. Se você vai se sentir melhor com isso, assim. Se isso faz sentido dentro do teu contexto. E ele voltou. E, nossa, eu lembro, assim, que me marcou muito, porque ele voltou, assim, com um sentimento de gratidão, assim, mudou minha vida, assim, sabe? Tipo assim, ele voltou, nossa, doutor, eu tô super empolgado, eu tô aprendendo violão, eu tô muito melhor, minha ansiedade passou, eu perdi meu pai, não sei o quê. Assim, caraca, sabe? Tipo, porque a gente toca nessa zona além da doença. Eu acho que isso, talvez eu esteja extrapolando, forçando, mas eu acho que é. Mas eu creio que seja criatividade dentro da medicina, assim, a gente pensar fora da caixa nesse sentido. Uma coisa que eu até queria comentar, dentro desse contexto que a gente estava comentando, de humanização, coisa assim, que são as UTIs abertas, né? São as UTIs portas abertas, assim. Então, a ideia da UTI porta aberta é uma UTI que a família pode ficar 24 horas, de forma bem, tipo, simplista, assim, simplificando bastante. E eu, por exemplo, vi um paciente que teve um politrauma, né? Ele sofreu um acidente de motocross e ele ficou 6 meses internado no nosso hospital universitário. E, cara, a gente sempre falava, o que fez diferença no tratamento dele foi a gente ter conseguido fazer um bom vínculo com a família e essa família entrar na nossa equipe e se tornar parte da equipe. A família era muito presente mesmo, assim, graças a Deus eles tinham condições, né? Algumas famílias não têm a condição de estar presente. E isso fez com que ele se recuperasse, ele fosse de alta, tanto quando ele foi de alta foi um negócio assim, uau, sabe, tipo assim, meu Deus, você tá quase caminhando, porque eu não sei se todo mundo tem muito essa noção, assim, mas normalmente quando o paciente tem um internamento prolongado em UTI, ele fica bem danificado, assim, de uma forma global, assim. A musculatura dele fica toda enfraquecida, ele fica praticamente tetraplégico, porque a musculatura dele está muito atrófica. Ele vai ter muitas consequências psicológicas, cognitivas, depois de esquecimento, de muito estresse pós-traumático, assim. Então, tem muitas consequências nesse sentido. Mas ver a evolução dele e ver como, por exemplo, a gente trazer a família para dentro desse contexto foi importante, me marcou bastante. Eu ia falar assim, pensei que você ia dar uma de Dr. Evandro. Não sei se você sabe o que é o Dr. Evandro. Não. Do Sob Pressão. Nossa, ninguém morre no meu plantão. Na pauta dos mitos eu ia falar dele. Só não... Ninguém morre no meu plantão, é demais, né? Mas é que às vezes lá em casa a gente não tem esse problema de falar de morte. Aí a gente já fala assim, um já fala, eu quero doar meus órgãos, nananã. Tipo, a minha mãe, ela é deficiente visual parcial, né? Ela não é total. E ela já falou que ela quer doar os glóbulos, os olhos dela para pesquisa, né? Porque o caso dela é raríssimo, entendeu? Vem de uma formação congênita que evolui para outras doenças. Então, ela quer deixar à disposição. Só que daí entrava naqueles assuntos assim, de tipo, sofri um acidente, fiquei entubado lá em morte cerebral. E daí o meu cunhado chega, desliga todos os aparelhos. Minha mãe, mas eles vão matar você, tendo mãe. Depende. Daí eu tava tentando explicar essas coisas pra ela. Exatamente. Porque, tipo, tem até um momento, beleza, né? Até um certo ponto você tá tentando prolongar a vida. Mas a partir de outro ponto, onde o teu corpo já não funciona mais, e não responde, né? Tipo, o teu cérebro não responde, né? Já você está prolongando uma situação que não é uma situação de vida, já é uma situação de morte. Exatamente. Só que para as pessoas, tipo meus pais, para trás, para eles entenderem isso é um pouco mais difícil. Por exemplo, eu gosto de pensar, de tentar explicar dessa forma, assim, para tentar ficar um pouco mais lúdico, assim, de que existem 2 formas de morrer, que é quando o seu sangue para de circular, que é quando o coração falha, ou quando a atividade elétrica do corpo acaba, quando a eletricidade do corpo acaba, que é quando o cérebro falha. Por que alguns órgãos continuam funcionando? Porque eles têm mecanismos independentes de atividade neuroelétrica, assim, nesse sentido, né? Tipo, então, é muito difícil às vezes, dos pacientes entenderem no momento da morte encefálica que o paciente já morreu.
O protocolo de morte encefálica, ele é um protocolo que ele é feito de forma muito cautelosa para você não errar. Porque você não pode dar o luxo de errar. Tem uma série de critérios que você tem que seguir, uma avaliação bem rigorosa, para você ter certeza absoluta de que aquilo é uma... Você está diante... Você decidiu ali 5 minutos, né? Exatamente. Resolveu, não, acho que já podemos... Não é assim. Igual em filme, assim, que a pessoa coloca os 2 dedos aqui, assim, no pescoço e fala assim, ele está morto. Exatamente. Porque esse é o tipo de morte que para de circular o sangue, né? Esse morreu, parou de circular, ficou branco, a gente vê, né? Só que quando para a atividade do cérebro, que os reflexos mais basais do paciente, eles cessam. A atividade elétrica acabou. Tipo, ele não consegue, ele não tem reflexos básicos, sabe assim, mas ele tá vendo o coração bater. Então, assim, isso na mente das pessoas é muito difícil, assim. Eu tenho um chefe que ele fala uma coisa muito legal, que, tipo, a gente não desliga aparelhos. A gente vê que tem um tratamento que está sendo feito que não está trazendo benefício nenhum. Nesse momento, a gente para com esse tratamento, mas a gente não está desligando nada. A gente está tratando aquilo que pode ser tratado nesse sentido. E é até contraditório, né? Porque se a gente for pensar, tá desligando os aparelhos, então quer dizer que a pessoa era só um robô e você tá desligando ela. Tipo, exatamente. Não é bem assim, né? É bem complexo, né? Bem complexo mesmo. Mas sabe que eu uso uma psicologia de ensino lá em casa, que eu faço assim, né? Pra eu tentar explicar. Eu falo, mas, mãe, pense se fosse em 1950 lá, quando você era uma criança, os avós e eles, né, viessem a chegar na mesma situação. Não tinha nenhuma, né, algum recurso técnico, uma aparelhagem que deixasse a pessoa viva. O que ia acontecer? Ela ia ter a morte natural dela e pronto, seria a mesma coisa. Mas é que eu acho que, querendo ou não, justamente pela pessoa ouvir os batimentos cardíacos, né, tem esse envolvimento emocional, acaba tendo mais dificuldade, né? Uhum. Eu queria comentar uma coisa sobre algo que você falou lá atrás, né, que foi aquela questão de você trabalhar junto com a família para resolver as questões do paciente, né, que muitas vezes o paciente vai estar sem conseguir falar, até desacordado, enfim. E eu achei legal, porque eu fiquei pensando aqui comigo, né, interpretei isso dentro de um termo que a gente costuma usar dentro do design, da comunicação, que é a ideia de cocriação. Então, ali eu percebi que você trabalhar junto com a família, você está cocriando com a família para apresentar um tratamento, uma solução que vai ser melhor para aquele paciente dentro de condições que só a família vai saber trazer, vai saber orientar você como médico a chegar nesses resultados, né? E eu nunca tinha pensado que isso seria possível dentro da definição de um tratamento médico, né? A gente já viu muita coisa de, por exemplo, design de serviços para dentro de hospitais, que se trabalha com cocriação, mas essa parte de você, como médico, trabalhar junto com a família para criar soluções, eu achei incrível, assim, achei muito, muito interessante mesmo. Mas enfim, quero só mandar um abraço aqui para o pessoal que entrou aqui. A Gilmara está acompanhando a gente. Um abraço para a Gilmara, nossa diretora aqui da Rádio Pinhais. Temos uma pergunta da Thaís que ela mandou aqui no chat dizendo: Isa, a pergunta foi no seu WhatsApp porque aqui não coube. Ela mandou um textão, mandou assim, né? A questão da pandemia foi bem tensa para todo mundo, principalmente porque não tinha nenhum tratamento específico. Ninguém sabia ao certo o que era o Covid. E, né, em cada organismo agia de uma forma diferente. Como o Léo vem comentando de questões de estudos para cada doença, que hoje tem um tratamento específico e tal, e se torna mais fácil, ela queria primeiro saber se você já estava na linha de frente no início da pandemia e como foi, como médico iniciante, vivenciar toda essa situação. Foi bastante assustador, na verdade, porque assim, ó, quando eu me formei, de novo, eu me formei prematuramente, assim. E eu sou uma pessoa muito obstinada, assim. Eu gosto de, quando eu tenho uma missão, eu preciso cumprir ela até o final. Então eu falo assim, meu Deus, eu não sei como é que eu vou me formar sem 3 meses de faculdade. Sabe, você passou 6 anos, tá ligado? Mas eu preciso desses 3 meses de estágio. Tanto que eu cheguei a comentar com a coordenadora do meu curso, falei assim, pô, mas eu não posso voltar aqui depois pra fazer os estágios como médico, sabe assim, tipo, bem desesperado. Mas quando eu entrei na pandemia foi bastante assustador. Acho que, na verdade, assim, o médico recém-formado passa por uma experiência muito assustadora.
Porque é muito assustador você se tornar médico. Você ter um CRM é uma coisa muito assustadora. Porque você fica com medo de matar teu paciente prescrevendo dipirona. Tanto que quando eu lembro que o período mais importante para mim de terapia foi um pouco antes de me formar e logo após que eu me formei. Foram 2 períodos. Eu tive um burnout no meio da pandemia. E eu atuei na linha de frente. Eu não atuei dentro do contexto de terapia intensiva na linha de frente. Eu atuei primeiro no contexto de atenção primária e também no contexto de pronto atendimento mesmo, assim. Eu tive experiências ruins, por exemplo, assim, tipo Cara, eu lembro, assim, que eu passei das 7 às 7 vendo os meus pacientes. Eram 40 pacientes, para eu ver sozinho. E eram todos pacientes Covid moderado, assim, nenhum estava entubado, assim, naquele momento os entubados estavam com outro médico, mas não tinha cadeira para os pacientes ficarem. Todos eles precisavam de oxigênio. Então, no contexto da linha de frente, sim, foi muito assustador, porque a gente não sabia muito bem o que a gente estava lidando. Eu estava morando com a minha mãe, eu saí de Florianópolis, que eu morava sozinho, voltei para casa da minha mãe, porque como tudo estava fechado, não sei o que, eu voltei para pensar o que eu ia fazer da vida. Daí eu lembro que nesse contexto eu comecei a trabalhar e eu ficava com muito medo de voltar para casa, trazer a doença para minha mãe, que é uma pessoa que tem comorbidades, assim, já tem um pouco mais de idade. Eu ficava morrendo de medo, assim. Então, tudo isso assusta muito. E o paciente COVID era um paciente que ele era difícil de manejar. Só que a gente tem um exemplo na COVID, assim, que era uma doença que era muito nova. Tipo assim, a COVID, ela não foi uma doença, um contexto comum. Ela foi uma guerra. Literalmente uma guerra, assim. Assim como a gente tem grandes explosões de medicina em momentos de guerra, de momentos de crise da humanidade, a Covid foi isso também. A gente viu que, como a ciência tem poder, sabe? Tipo, para desenvolver uma vacina em pouco tempo, e os efeitos que isso tem, assim, eu acho que a gente viu muito esse desafio da medicina baseada em evidências, porque, assim, no momento que a gente não tinha evidência ainda, cada um fazia o que queria. Isso era muito complexo, assim, muito complexo mesmo, porque no momento em que eu transformo o meu paciente na minha cobaia, sem o consentimento dele, sem o consentimento assinado dele, é perigoso. Porque assim, ó, eu acho que aquele tratamento funciona. Mas assim, eu não sei se ele funciona. E uma coisa que eu achei bem interessante, que, gente, assim, paper médico, assim, artigo científico, ensaio clínico, é difícil de ler. Sabe? Tipo, é difícil de ler. Eu lembro assim, cara, eu tô formado desde 2020, assim, agora que eu tô começando a entender como ler um. Sabe, assim, tipo, ler melhor, tipo, não ser pego pelos vieses, pelas coisas. E assim, cara, explodiu um monte de artigo, coisa arada, não sei o que, e as pessoas pegavam e davam carteirada no WhatsApp com aqueles artigos, e muitas vezes, assim, tipo, a pessoa não conseguia ler aquele artigo. Eu tenho um exemplo análogo, assim, de um influencer que, tinha uma época que eu gostava dele, agora eu não gosto mais, que ele começou a falar que tabagismo não fazia mal. Tipo assim, sabe? Tipo, fumar não faz mal. A própria indústria do tabaco fala que faz mal. Ele falou assim, tabagismo não faz mal, assim, ele postou um monte de artigo. Daí eu entrei em cada um deles, assim, cara, eram artigos de péssima qualidade, de metodologia ruim, tipo, amostra pequena, conceitos de bioestatística que não é todo mundo que sabe, não é todo médico que sabe. Sim, pegaram tipo o Keith Richards lá como exemplo, Keith Richards, como guitarrista do Rolling Stones, que é estudado em muitas universidades de medicina porque ele, né, usou todas as ele é um ET, substâncias verdade, químicas do universo e tá lá vivão, assim. Então, ou seja, isso é um viés. Existem muitos vieses. Então, de novo, a medicina baseada em evidência, ela trabalha nesse sentido, de tentar nos proteger dos vieses. Tinha um exemplo muito clássico da pandemia, que era, por exemplo, cidadezinha tal usou tais medicamentos. Não teve doença. Só que assim, cara, e o viés ecológico dessa cidade, sabe? Tipo, como é que eu sei que os pacientes não estavam se cuidando mais? Como é que eu controlo isso? Tipo assim, será que eles não estavam fazendo menos aglomeração? Então assim, tipo, tudo ficou muito contexto. Eu acho que a gente teve um exemplo muito prático de como a gente está tendo uma crise de autoridade na pandemia, assim. Assim como na medicina a gente teve uma mudança boa no sentido do paciente ser um pouco mais, estar se empoderando mais, e o médico estar sendo um pouco menos paternalista no sentido de guardião da saúde do outro, assim, a gente também tem um momento que a gente também está vivendo que é um pouco de desrespeitar a autoridade, assim, de falar assim, não.
como é que eu vou confiar na OMS? Sabe tipo assim? É que assim, eu acho que também falta atualmente, né? A gente viu muito isso. As pessoas, acho que tanto pelo acesso à informação e tá todo mundo muito acelerado nessas loucuras da nossa rotina atual, mas as pessoas às vezes não conseguem mais não silenciado, tipo, eu não entendo sobre esse assunto, então tudo bem eu não entender sobre esse assunto, eu não preciso entender sobre todos os assuntos, né? E se eu não tenho um conhecimento agregador sobre aquele assunto realmente, tipo, com fundamentos, né, bem fundamentados, tudo bem, vou ficar no meu cantinho aqui, deixa, né, quem entende mais do que eu falar. Mas eu acho que, como a gente tá nessa era da rede social, onde todo mundo quer ter opinião e razão da sua opinião, ficou meio difícil, né, Sim. da gente... Todo mundo é especialista em tudo, né? Não quero ser especialista em tudo. E a gente tem uma epidemia de referências, né? Tipo, só que 90% das referências, elas não são boas, né? Então, assim, como muitas referências são ruins, a gente acaba partindo do pressuposto, então todas as referências são ruins, então a minha opinião é a melhor. Só que isso é muito perigoso, Exatamente. Sobre essa parte do Covid, a Thaís perguntou como é que tá hoje em dia, se tá mais tranquila essa parte do tratamento e principalmente quando entra em cuidados paliativos, como você estava comentando antes. Hoje, a Covid ela já não é mais uma crise de saúde pública como era, né? A OMS já declarou que não é mais uma pandemia. O Covid ele se tornou hoje já um problema um problema controlado, digamos assim. Eu acho que eu tive uma experiência muito legal. A gente teve essa crise, né, de confiança na vacina, principalmente, assim, que foi uma coisa que, pra gente, assim, que entende vacina como uma coisa muito básica, assim, tipo lavar a mão, assim, foi uma coisa que foi bem chocante. Ai, meu Deus, as pessoas estão duvidando da vacina. Mas, assim, eu tive uma experiência muito legal, assim, tipo, de você chegar num plantão. Nessa época eu estava começando a trabalhar um pouco mais com o pessoal de sala vermelha, assim, que é tipo os pacientes entubados, os pacientes que tiveram parada cardíaca, os pacientes mais graves. Eu lembro que a gente tinha às vezes 9 pacientes entubados dentro de uma UPA, sabe assim, a gente não estava num hospital, a gente estava numa UPA, sabe assim, um ambiente menor, tipo, pouca estrutura, que serve de triagem para os grandes centros. E com a vacina, cara, tipo assim, a gente chegava na sala vermelha, né, que é tipo digamos assim, a UTI da UPA, né, de forma meio grosseira dizendo isso, mas a gente chegava lá, tipo, tinha só um pacientezinho com um cateterzinho nasal. A gente viu, tipo, teve uma diferença muito abrupta nesse sentido, assim. Quem esteve na linha de frente, acredito que tenha percebido. Cara, o Covid, eu tenho colegas assim que trabalharam e assim, não foi fácil, assim, sabe? Foi um ambiente de muito burnout, um ambiente porque mesmo, por exemplo, eu graças a Deus, dou graças a Deus porque eu acho que eu não tinha estrutura emocional para passar por isso ainda, assim. Não tive a experiência que muitos colegas tiveram dentro dos contextos de gente morrendo todo dia, 3 pacientes morrendo por plantão, daí tendo que admitir mais 3 no mesmo plantão. Tipo, não tive essa experiência, graças a Deus. Mas eu tive uma experiência de atender muita gente mesmo. Porque como tinha muita gente gripada, tinha que testar todo mundo. Então, todo atendimento leva tempo. Então, a carga de trabalho em todos os setores ela aumentou muito. E ela se tornou muito sobrecarregada. Mas foi uma fase, né? Tipo, eu acho que a gente não pode usar a pandemia como uma referência pro normal, digamos assim. A pandemia foi um contexto específico. Foi mais ou menos quando a gente teve, por exemplo, a pandemia de H1N1, ou quando foi descoberto, ou quando começou a ser descoberto o HIV. Foram momentos de crise de saúde pública, assim, que podem acontecer novamente. E já falando um pouco sobre essa questão de referências boas e ruins, vamos falar dos mitos agora? Acho que a gente estava querendo já falar desses mitos. Eu divido os mitos em 3, que são os 3 mitos do primeiro dia do estudante de medicina. Quando a gente está no primeiro dia da faculdade de medicina, o professor sempre pergunta assim, por que você escolheu medicina? São 3 grandes respostas. A primeira resposta é porque eu adoro série médica, que a gente pode falar dessa primeiro. A segunda é porque eu amo biologia e estudar o corpo, queria conhecer mais o corpo humano. E a terceira é porque eu quero ajudar pessoas. Essas são as 3. As 3 melhores. E assim, ó, a primeira,
Deixa eu só perguntar. As 3 são as respostas e As- as 3 são mitos. As 3 são mitos. Eu vou dar eu vou desmistificá-las agora. Se você arrastar pra cima agora, você pode comprar o meu curso Desmistificando a Medicina. Não, eu tô brincando. Quando a gente pensa no primeiro, né? Eu não vi Sob Pressão, tá? Então, só pra dar esse viés. Assim, eu vi alguns episódios, eu gostei muito da ideia da série, eu achei ela muito legal. Mostrar o contexto de SUS real, assim, porque a gente tem muita série americana, né? Tipo, a gente consegue mostrar o SUS. Tipo, num contexto um pouco exagerado, talvez, mas um contexto real, um contexto que existe. E eu acho que faz sentido ser o médico obstinado com aquilo que tem que ser obstinado, sabe assim, tipo, não vai morrer no meu plantão, sabe assim, me preocupar com o paciente, estar em cima do meu paciente, para que ele não morra por minha culpa, por negligência minha. Isso é muito óbvio, assim, muito óbvio não, é muito evidente, assim, isso é uma coisa importante. Eu acho que eu até tenho a impressão, eu não vi inteiro, mas eu vi alguns episódios meio perdido, mas a impressão de que tem uma humanização ao longo do tempo do Dr. Evandro, né, ao longo do tempo, principalmente porque ele teve um trauma, daí ele tem que trabalhar em todas essas questões. Mas, por exemplo, outro grande mito das séries, né, tipo Grey's Anatomy. Grey's Anatomy morre mais médico que paciente. A taxa de mortalidade entre médicos é maior do que a dos pacientes. E assim, não é todo aquele glamour, as pessoas não são lindas, tão lindas dentro do hospital. Você não vai ter uma vida sexualmente ativa dentro do hospital, sabe assim, tipo essas coisas assim, tipo... Não vai estar sempre penteado, com belos cabelos e maquiagem. O ambiente do hospital é um ambiente pesado, tá? Não é um ambiente tranquilo, é um ambiente que eu acho que você tem que gostar de estar lá, sabe assim, porque é um ambiente que ele é pesado, ele é mórbido, ele é muitas vezes cansativo, te suga, ele te leva a ser workaholic, porque assim, você tem acesso às informações. Então, tipo, cara, se eu quiser ver os exames dos meus... Eu tô de férias. Se eu quiser ver os exames dos pacientes que estão na UTI que eu trabalho agora, eu consigo. Então, assim, você pode se tornar uma pessoa totalmente workaholic dentro desse contexto. Então, isso também trabalha. Mas, cara, eu acho que tem coisas legais. Por exemplo, tipo, Grey's Anatomy, o primeiro episódio de Grey's Anatomy tem muitas coisas. Por exemplo, o Jorge falando assim, tipo... Não, com certeza... a gente vai salvar a vida do teu marido. Daí o marido vai lá e morre, sabe assim? Tipo, cara, isso é uma coisa muito clássica, porque quando tu estuda educação em comunicação de más notícias, por exemplo, dentro da medicina, você vê que um dos erros clássicos do estudante de medicina é dourar a pílula. É você tentar tornar o diagnóstico menos pior. Tipo, é câncer, mas não é, sabe assim? Aquela coisa meio, tipo... Mas às vezes não é. Então, assim, desmistificando, medicina não é todo esse glamour. Daí volta na questão, somos super-heróis invertidos, não somos super-heróis que nem na série. A gente é fraco pra caramba na nossa vida pessoal. A gente veste um manto de poder ali para poder atuar, mas a gente continua sendo humano dentro desse manto. Isso é muito perigoso. A gente desumanizar os profissionais de saúde, tanto médico, enfermeiro, técnico, fisioterapeuta, porque senão a gente começa a tratar eles que nem máquina. Daí você começa a ter coisas como, por exemplo, retaliação da mídia, quando acontece um processo para ver se foi erro ou não. Você começa a ter coisas de tipo assim, agressão aos profissionais. Teve alguns casos, né? A gente até estava comentando, né? Pô, como que em tão pouco tempo de pandemia, a gente estava na pandemia que estavam aplaudindo as pessoas de pé, pra, tipo, pô, passou um ano, nem isso. Tipo, agora a gente já tá tendo caso, tipo, de médica sendo agredida dentro de UPA, assim, tipo, e daí paciente morrendo porque a médica tava no chão tomando soco. Porque o paciente tava passando mal lá dentro, morreu. Daí a médica não podia atender porque ela estava tomando soco na UPA. Eu já vi isso acontecer com colegas, assim, colegas serem ameaçados. Eu já fui tipo, confrontado por paciente no sentido de achar... Eu sou faixa branca em 5 artes marciais. Então, assim, faixa branca, mas 5 artes, tá ligado? Comecei a 5, não continuei nenhuma. Mas, assim, eu sempre pensei, alguma coisa vai me ajudar nesse contexto. Mas você sabe que esse contexto de... Eu vivi o contexto do SUS porque minha mãe era enfermeira de posto de saúde. Guerreira. Ela trabalhou 20 anos nisso e às vezes eu ia trabalhar junto com ela, quando naquela época, né, tipo, ficava doente, você tinha que ir pro trabalho junto com a mãe, não tinha outro negócio. Bom, já fazia consulta, né, aproveitava. Já fazia consulta, a minha pediatra era do posto de saúde. E a minha mãe sempre falava pra gente dessa questão, assim, de ter que saber lidar, né, e é que eu ia falar muito sobre essa parte que é uma inteligência emocional que o médico tem que aprender, né, a desenvolver. Porque, às vezes, as pessoas, que nem a minha mãe... Eu já vi minha mãe salvar pessoas, né? E, assim, na hora você vê que parece que, tipo, liga um botão e a pessoa foca naquilo e vai. Mas não é que ela, tipo, não é mais humana e deixou de ser humana. Exatamente. Mas é que ela desenvolveu isso porque aquela situação pede que ela seja daquele jeito, né? De, tipo,
é uma situação crítica e eu tenho que pensar analiticamente como resolver isso aqui. Né? Então, eu acho que também entra um pouco esse desenvolvimento, né, do médico, né, como essa inteligência emocional de saber separar um pouco as situações, porque senão também não tem como a pessoa, né, aplicar ali seu conhecimento e realmente salvar alguém. Né? É muito legal a injeção de adrenalina que acontece nessa hora, assim, porque, tipo assim, às vezes você tá meio cansado, assim, de repente, assim, tipo, uau! Tem que comer. Superman. Tipo... Falando que não era super-herói. Mas assim, cara, e é muito gostoso, porque, tipo, depois que tu faz alguma coisa, na hora, assim, é uma tensão, né? Mas depois que passa e você tratou e resolveu e a pessoa ficou melhor, é tipo, melhor coisa, assim, sabe? Tipo, é um sentimento incrível, assim. Então, mito 1, né? Séries médicas têm coisas legais, mas cuidado, elas não são o glamour, você não é um super-herói. O segundo mito é: amo o corpo humano, quero estudar mais biologia. Eu era excelente em biologia no ensino médio. Sei tudo sobre as mitocôndrias, acho que posso ser médico. É engraçado, porque assim, ó, a gente não estuda tanto biologia quanto as pessoas pensam. Assim, a gente estuda muita biologia, a gente tem um conhecimento biológico muito grande, mas o nosso conhecimento ele é voltado para uma prática específica. Tanto que a faculdade de medicina é dividida de forma simplista assim, em 3 grandes blocos, né, que é o ciclo básico, o ciclo clínico e o internato, que é o rodízio de estágios. O ciclo básico normalmente é onde a gente estuda anatomia, bioquímica, biologia celular, fisiologia. Cara, assim, ó, eu amava biologia e química no ensino médio. Eu amava, eu era excelente. Inclusive, uma das minhas outras opções de profissão era ser professor de biologia. Daí, cara, quando eu cheguei no ciclo básico, assim, é a pior fase da faculdade de medicina. Tipo, você não aguenta, porque você tá estudando coisas que você não tá vendo. Tipo, às vezes tu tá vendo no microscópio, na peça anatômica, né? Mas coisas que tu não tá vendo funcionar. Mas a ciência da medicina, ela não é biologia só. Ela é clínica. Isso é diferente. Tipo assim, esse é o tipo de coisa que tu descobre no meio da faculdade, assim. Tu fica assim, meu Deus, será que eu tô no lugar certo? Ai, meu Deus, agora... Tipo, eu lembro que eu tive um insight, tipo, uma epifania, assim, no 4º período da faculdade. Eu falei assim, cara, agora eu sei que eu não sei medicina. Sabe assim, tipo, que eu não sei o que é medicina. E vai começar a surgir. Então, assim, tipo, tu tem essa epifania ao longo da faculdade. Então, se você ama o corpo humano, você quer estudar o corpo humano, vai fazer ciências biológicas, não vai fazer medicina. Não precisa fazer medicina para isso. Pode fazer outros cursos também, né? Tem vários outros cursos que trabalham com o corpo humano. E a última coisa, quero ajudar pessoas. Esse é um clássico. Esse era o meu clássico. Esse era um clássico. Porque é verdade, não é mentira, assim, você tem um sentimento muito, tipo, nobre quando você escolhe. Claro que a medicina, ela não é só assistência, isso é importante. A assistência não é medicina, a assistência é formada por uma equipe multiprofissional. A assistência tem medicina, tem psicólogo, tem fisioterapeuta, tem enfermeiro, tem técnico de enfermagem. Você entra na medicina, você descobre que você não precisa trabalhar necessariamente com assistência. Você pode trabalhar com gestão, você pode trabalhar com exame de imagem, com exame anatomopatológico. Não necessariamente você vai ser médico nesse sentido que a gente tem no popular, de assistente. E então tem que tomar um pouco de cuidado com isso. Assim, eu lembro de um professor de cursinho que falava: você não precisa fazer medicina para começar a ajudar as pessoas. E tipo assim, se você não ajuda as pessoas antes da faculdade de medicina, provavelmente não vai ajudar depois. Porque assim, o que nos faz mover-se de forma pró o outro, né, não tem a ver com com o instrumento de trabalho que a gente tem a ver muito mais com as nossas convicções. Então, por exemplo, cara, tipo assim, pô, se tu tá no ensino médio, assim, pensando em fazer medicina agora e tá me escutando, assim, pensa assim, ó, pô, eu quero muito ajudar pessoas. Meu, então, sei lá, vai fazer um trabalho voluntário, sabe? Tipo, pra ver como é que é a realidade. Eu vou dar um exemplo meu, né? Tipo, homem, branco, classe média alta, curitibano, do Água Verde, mas quase no Batel. Mas assim, tipo, estudei em colégio particular a vida inteira, assim, cara, quando eu vi pela primeira vez, quando eu fiz uma visita domiciliar pela primeira vez, num contexto social ruim, uau, sabe assim, aquilo me quebrou. Às vezes tu pode encontrar a dor que você quer tratar em outros lugares, tu não precisa tratar com um médico, tu não precisa esperar fazer medicina para ter uma super satisfação no teu emprego. Porque se você for ao encontro da medicina com esse coração, muito provavelmente talvez você se frustre.
Porque, como eu falei, a medicina, ela nos desumaniza muitas vezes. Eu sou uma pessoa, cara, que eu sou a pior pessoa da família, assim, nesse sentido, assim. Tipo, meu irmão ele rompeu um ligamento, por exemplo, assim, ele tava com muita dor no pós-operatório, mas meu irmão é um pouco exagerado, assim, daí, tipo, eu olhava, assim, pra ele, assim, tipo, zero empatia, assim. Porque, assim, tipo, vamos lá, vamos, sabe, tipo, bora. Porque você perde um pouco esse tato. Eu sempre brinco, né, tipo, médico é a pior pessoa pra orar por doença, assim, né, porque já vai orando, tipo, Deus, faça a tua vontade, mas se for pra levar, leva também. Tô brincando. Também oro por cura, mas assim, a gente vê tanta coisa ruim que muitas vezes a gente cria uma carapaça. A gente sofre com a gente, né? Mas a gente não vê tanto a dor do outro, assim, fora do contexto do trabalho, né? Tipo assim, no contexto do trabalho, a gente tá ali condicionado, como tu comentou, né? Tipo, condicionado para aquilo. Mas às vezes no nosso dia a dia, às vezes a gente perde a nossa capacidade de sentir empatia por coisas pequenas, assim. Tipo, cara, eu preciso de histórias tristes para me mover, assim. Tipo, não é qualquer história que me move hoje. Isso é uma coisa que, putz, eu preciso tomar cuidado às vezes, porque às vezes eu posso até ser grosseiro. Então, 3 mitos da medicina. Gostei, eu acho que só faltou mais séries de medicina. Inclusive, eu tenho uma outra série que se chama Doc, Voltando à Vida. Não sei se você já viu. É baseado numa história real de um médico que ele sofreu um acidente e ele perdeu, 20 anos de memória. Nossa. E aí, quando ele volta, a ter consciência, ele lembra até onde ele parou 20 anos atrás. Mas esses 20 anos que ele perdeu, ele não lembra. Então, tem coisas da medicina que evoluíram e ele não sabe mais, porque ele esqueceu. Mas é muito legal a história, porque daí, é a vida mesmo. É um médico italiano que aconteceu isso com ele. Indica, é uma série que tem no Prime, Amazon Prime. Que legal. E é sobre isso, sobre essa busca dele por tentar... ele tá tendo que estudar tudo de novo, o que ele já tinha estudado, reativar os relacionamentos dele com a família, no hospital. E é bem interessante, assim, não é tão dramático quanto parece, mas é legal sobre esse ponto de vista, né? Tipo, ele era um médico que humanamente sofre, né? Uma situação onde ele perde a memória e ele quer continuar trabalhando como médico, né? Vou recomendar 3 aqui que me vieram à mente, que eu gosto muito, que é Patch Adams. Patch Adams tem que ser assistido, assim. Cara, eu acho espetacular. Eu já trabalhei como clown, assim, eu adoro a ideia do Patch Adams, assim. Eu tenho meu clown natalício, inclusive, representado aqui presente. Eu penso em Nice, Coração da Loucura também, que é sobre o movimento antimanicomial no Brasil, que fala bastante, assim, sobre humanização dentro do contexto psiquiátrico. E um outro que me marcou, que não tem nada a ver sobre medicina, mas que é Pra Sempre Alice, que é sobre Alzheimer, né? Que é tem muito a ver com isso, assim, porque quando você tá na medicina, quando você vira um mediciner, seja você estudante ou profissional já, a tua identidade vira isso. E, por exemplo, qual foi a maior crise que ela teve? A crise da Alice é que ela era uma professora universitária, tinha uma família bem estabelecida, não sei o quê, e ela começou a perder essas coisas. Essas coisas que ela achou que ela tinha totalmente na mão dela. Só que ela começou a perder de outro lugar, porque ela começou a perder as memórias. Então ela perdeu a capacidade científica dela. Assim, eu fico pensando assim, se a sua identidade está centrada nisso, você vai sofrer no momento que ela quebrar. Então, assim, cuidado. Isso seria eu acho que esse seria o grande aviso para os mitos da medicina, assim. Muito bom. Eu fiquei bem surpresa quando você comentou que isso é uma tendência não só sua específica, mas de todos os profissionais, assim, de você vai se tornando menos empático, né? Sendo que, não sei, né? É uma interpretação, assim, meio sem fundamento nenhum, né? Mas como que é louco isso no ser humano, né? Teoricamente não deveria se tornar mais empático, né? Por estar convivendo mais com coisas, mas daí, pelo contrário, você acaba se tornando uma carapaça e você sofre menos, porque eu acho que é isso que o cérebro da gente também tenta fazer, né? Acho que uma coisa é a diferença também de simpatia e empatia, né? Talvez eu coloquei tudo num grande saco, mas assim, eu acho que a gente se torna menos simpático, no sentido de que a gente se move menos pelas informações que são ao nosso redor, mas a nossa empatia, a gente pode desenvolver ou não mecanismos de empatia. Porque, por exemplo, eu tenho estratégias para ter empatia com o meu paciente. As perguntas que eu preciso fazer, a forma como eu vou me conectar. Então, assim, muitas vezes... E às vezes eu uso isso fora também. Às vezes quando eu preciso... Alguém vem me contar um problema, assim, já faço uma consulta. Já consulto ali. Às vezes quando eu não... Por exemplo, às vezes quando eu não tenho
assunto com alguém, assim, tipo, eu começo a fazer uma consulta com ela, ela nem percebe, assim. Mas é só pra puxar papo, assim. Então, tipo, as estratégias de comunicação que se desenvolvem na medicina também é uma das coisas novas, que eu acho que também tem muito critério de criatividade nesse sentido, porque a gente tem muitas estratégias de comunicação dentro da medicina. Comunicação em alça fechada, em momentos de emergência, tem protocolos de comunicação para você dar uma má notícia para alguém. Então, assim, você tem mecanismos, assim, para poder fazer isso, para que você não fique suscetível às suas habilidades naturais. Porque, assim, tu já está num contexto que você vai amortecer. Se você não tiver essas estratégias, você amortece e você fica amortecido, assim. Se você não for uma pessoa hiper empática, você não vai conseguir, sabe? Tipo, você vai ficar aquela pessoa rígida. Tanto que é aquela coisa, às vezes tu tem médicos incríveis que são pessoas insuportáveis, assim. Médicos, tipo, da perspectiva técnica, assim, cara, ele vai me tratar, mas ele te trata mal no consultório, ele trata os colegas mal, trata a assistente mal, sabe assim? Tipo, ele é uma pessoa que não consegue desenvolver. Então eu acho que dá pra, tipo assim, acho que foi um pouco extremo, assim. A gente perde a nossa empatia, mas a gente consegue desenvolver uma empatia de forma diferente, assim. Mas isso é uma coisa que tem que ser intencional. Excelente, gente. Que papo maravilhoso. Que papo incrível, Léo. Você é incrível. Muito obrigada por ter Obrigado, Zizi. vindo. Ó, a Kézia comentou um negócio aqui que eu achei bem interessante. Ela disse assim, ó. Se eu tivesse maturidade na época de escolher uma faculdade, teria escolhido a medicina e não o direito. E dela disse, pois a segunda opção não é tão rápida. Poder tentar salvar imediatamente é mais eficaz do que esperar uma liminar, em muitos casos. É verdade. Tem todos os protocolos, as burocracias do direito, né? Só trazendo só para desconstruindo esse mito também, assim, tipo, da satisfação imediata, assim, eu acho que sim, nós temos essa satisfação e é muito gostoso, mas ela vem com um custo. Porque, por exemplo, eu lembro dos pacientes que não foram para frente. E eles me assombram. E eles assombram a maioria dos médicos. Todos os médicos têm esses esqueletos no armário, assim. Então, assim, eu acho que tem uma coisa muito legal. É tipo, a gente vive uma montanha-russa na nossa profissão. E é muito bom isso. Mas, assim, a gente tem que saber lidar com esse lado sombrio também. Que pode nos gerar muito crescimento ou pode nos gerar muita destruição, a forma como a gente conseguir lidar com isso. Mas eu admiro muito, assim, pessoas assim como você e tantas outras pessoas que eu conheço, né, que são da área de medicina e que tem essa postura, esse sangue frio que é necessário e tudo mais, porque assim, não basta você ser ter a capacidade de gerir o conhecimento necessário, né? Porque, por exemplo, já começa a dificuldade de tem que gostar de sangue, tem que gostar de ver as nojeiras. Não, eu tenho uma amiga minha, né, que é a Ângela, minha amiga de infância, né? A gente é amiga desde os 7 anos, beijo pra Ângela. E ela é médica hoje. E assim, a vida inteira, sabe? Você via que ela ia ser médica, não tinha outra profissão, assim, sabe? E ela falava coisas do tipo assim, eu queria ter um afastador de costela, sabe? E essas coisas. E hoje eu vejo, e às vezes ela conta histórias pra gente, assim, né, dos pacientes dela e tudo mais, e as coisas que ela fez. E afins, e você vê, assim, o quanto que marca a vida da pessoa, né? E também o quanto que aquela pessoa deixa uma parte da vida dela também, né? Com esses pacientes e tudo mais. Então, tudo isso são histórias muito legais, são histórias muito lindas. Muitas também são difíceis, mas a vida é assim, né? Cheia de cores coloridas e cores preto e branco e várias coisas. E é isso aí, né, gente? Tons de cinza. Tons de cinza. Ou colorido. E não é 50 tons de tons cinza, de cores, né? O O espectro das cores é melhor, né? Melhor. Eu vou começar a falar isso. É um espectro de cores, não tons de cinza. Espectro, é um prisma, assim. Que... Temos mais perguntas, temos mais coisas. Não temos mais perguntas aqui no nosso chat. E nós temos ainda um quadro do Se Inspira e Se Vira. Ai. Será que fazemos o Se Inspira e Se Vira com o Léo? Fiquei pensando em várias coisas, assim. É porque eu tava, ele tava falando dos mitos, do curso de desmistificar a medicina. Então, eu acho que você poderia se inspirar e se virar e falar pra gente quais seriam os principais tópicos da desmistificação da medicina no seu curso. Isso, crie agora, nos próximos minutos, a gente tem
9 minutos para fechar o episódio, falta 9 minutos para o meio-dia e vamos criar o curso Desmistificando a Medicina com o Leonardo Cunha. Perfeito, vocês podem comprar ele no final desse podcast. Exatamente. Cara, eu acho que começa com identidade. Tipo, acho que saber quem você é, assim, porque, de novo, né, quem só de medicina sabe, não sabe nem de medicina. Porque você perde a tua capacidade de se relacionar com as pessoas, você fica preso dentro daquele contexto. Então, acho que seria a primeira coisa, identidade e propósito, talvez eu colocaria, tipo, quantos tópicos tem que ter? Me dá só um número só pra eu... Não, mas me dá um número só pra eu ter uma... 5, então. 5, beleza. Acho que identidade, propósito, talvez comunidade junto, assim, tipo uma coisa só, assim. Quem você é, quem são as pessoas que você se relaciona e o que você quer pra sua vida, assim. Qual que é seu objetivo de vida. Porque isso eu acho que seria importante desmistificar. Eu acho que talvez alguma coisa do tipo assim, lidando com e quando eu errar, e agora, errei, e agora? Porque eu acho que por uma coisa muito boa que foi o que a gente falou, né? A bioética, ela cresceu muito de forma a proteger os pacientes do charlatanismo. Isso foi uma coisa muito boa. Só que, de uma certa maneira, também criou um ambiente judicializante muito grande dentro da medicina. Então, criou aquela ideia do advogado na porta do hospital. Então, esse medo de errar, ele é um medo que persegue o estudante de medicina. E o médico, ele persegue. Tipo, é uma coisa assim, você tem o sentimento de que você tem que saber tudo e você não sabe nada, tudo ao mesmo tempo. É um sentimento muito ruim. Então, eu acho que eu teria esse momento para conversar, assim, sobre, tipo, por exemplo, seguro profissional, para questão de terapia, tipo, para você saber o que fazer se você errasse nesse sentido, nesse local. O bom é que se eu não conseguir pensar nas 5, eu já tenho um que tem 3, né? Daí eu desmembro. Tá ligado? Estratégia, né, gente? Do grego. Estratégia. Cara, eu acho que eu pensaria talvez em um lado de ciências humanas, assim, também. Eu sempre achei que a parte de ciências humanas dentro da medicina é feita de forma muito, muito fraca, no sentido de... Porque a gente não tá ali pra isso, assim. É um sentimento um pouco assim. Porque, cara, você quer saber como eu não mato as pessoas e como elas não morrem. É isso que você quer saber na faculdade de medicina. É isso que você quer terminar a faculdade de medicina sabendo. Então, assim, tipo, às vezes daí chega aquela aula, assim, tipo, é porque vamos falar da história da medicina. Tipo, às vezes você não tá nem aí, assim, tipo, pensando que, tipo, nisso, essa é uma matéria que às vezes é tranquila, pouca carga horária, comparado com a bioquímica, que tem 200 provas, assim, que você tem que decorar um monte de coisa. Então, acho que uma valorização das ciências humanas dentro desse sentido, acho que nos ajudaria. Eu acho que desmistificando, talvez... acho que talvez a primeira eu colocaria vocação, então, né? Só para resumir melhor, né? Tipo, vocação... Eu acho que talvez eu deixaria identidade. Certo, identidade. Tô contando aqui. Vocação. Para você saber, por exemplo, construir o teu futuro profissional, assim, porque, cara, eu tive a faculdade mais aleatória do mundo, mas eu adorei porque eu sou uma pessoa super assim. Meus amigos cansavam de me aguentar chegando, por exemplo, numa célula, numa reunião de grupo de aula, e falavam assim, gente, descobri que eu quero ser pediatra, descobri que eu quero ser obstetra, descobri que eu quero ser otorrino, sabe assim, tipo, eu tinha essa mudança constante. Hoje eu tô numa especialidade que eu amo, graças a Deus, porque eu também porque eu vim um pouco até meio sem ter certeza absoluta, assim, foi uma coisa um pouco mais na questão de direcionamento de Deus, assim. Então, acho que eu trabalharia nesse sentido, assim, pra quebrar um pouco a pressão do tipo, você não precisa decidir qual é a especialidade que você vai fazer quando você entra na faculdade. Provavelmente você não vai querer oncologia pediátrica ou neurocirurgia no final do teu curso. Porque é o que a maioria das pessoas vão pensando, né? Tipo, eu vou fazer cardio, sabe? O cara não sabe nem o que é o coração, sabe? Mano, tu não sabe nem quantos câmaras tem no coração, sabe? Não sabe nem quantas vezes o coração bate, sabe? Então você falou 2. Identidade e vocação. Identidade e vocação. Certo. Valorização das ciências humanas. Eu também quero. Humanidades médicas. Humanidades médicas. Errei agora? Esse eu acho que eu vou deixar por último. Por último, tá. Eu acho que então vamos recapitular. Identidade, vocação, eu acho que humanidades em saúde até eu colocaria. Eu colocaria trabalho multiprofissional, porque assim, dentro da medicina a gente não vê as outras especialidades, as outras profissões, assim, a gente não tem contato nenhum com a enfermagem, com o odonto, e tipo, eu trabalhei em 2 contextos que eu gosto muito da dinâmica multiprofissional, que é o contexto da atenção primária. Eu não sou médico da família, né, mas eu trabalhei no contexto da atenção primária, onde os médicos da família atuam, que tem muita equipe multiprofissional, e eu estou no contexto da UTI,
a UTI é um contexto muito de que você passa a visita todo dia com uma nutricionista, com um fisioterapeuta, com uma psicóloga, com um enfermeiro e eu. Então, assim, e até em alguns lugares com a família, às vezes, em alguns contextos. Mas, assim, então, você saber trabalhar com as outras profissões e com as outras especialidades médicas é muito importante. Isso é uma coisa muito difícil. A comunicação, assim, interpessoal entre os profissionais é terrível. A multidisciplinaridade. Multidisciplinariedade. E a última seria, tipo, errei agora. E agora, muito bom, Muito Andréia. Complemente aí Eu com quero suas acrescentar ideias. o capítulo de inteligência emocional, porque eu acho que em todas as profissões a gente precisa Verdade. desenvolver. Mas eu analisando aqui a consulta que eu fiz agora nessas 2 horas com o paciente Leonardo, acredito que faz diferença. É uma coisa que é legal desenvolver dentro desse contexto que é tão desafiador, né? Inclusive, eu fiz um curso pela Conquer de inteligência emocional. Eu achei que No ela ia final. falar inteligência artificial, gente, eu juro. Juro que eu achei. Novas tecnologias. Ah, eu adoro essas coisas, né? Eu ia falar disso, mas depois em outro episódio fala, mas eu ia falar assim, imaginou agora, né, pós-pandemia e com o advento da inteligência artificial, assim, nesse buzz seria, acho que a gente lidaria de outras maneiras, né? Mas Ah, fica aí eu tô só esperando inteligência artificial. Vai lá prescrever meus pacientes. Quero só fazer Depois uma eu consulta, depois eu conversar confiro. com eles. Ai, gente, mas excelente. Muito, muito, muito bom. Gente, esse é o Leonardo e esse foi o Inspirados Podcast de hoje. Muito obrigada, Leonardo, por você estar aqui, por se dispor a passar essa manhã de segunda-feira com a gente aqui na Rádio Pinhais. Muito obrigada. Gente, eu que agradeço. Foi um prazer. Muito bom, muito obrigada. Obrigado ao pessoal aí que acompanhou com a gente, que estão aí até o final. A Kézia falou assim, ó, se a inteligência artificial fizer isso aí, ela falou assim, deve você ficar sem trabalho, Léo. Não, mas a gente vai ter alguém pra conferir. Eu vou estar lá também. O importante é não vai estar faltar, né, atualizado. trabalho. Mas isso aí, gente. Sempre vai precisar de um toque humano. Sempre, com certeza. Mas, pessoal, obrigada pela audiência, como diria, né, o grandioso Faustão das antigas, pela sua audiência, pela sua paciência. Obrigada, gente, por acompanharem com a gente. Espero que vocês tenham gostado. A gente gostou muito. Vocês podem seguir a gente aqui no Inspiradas Podcast, @InspiradasPodcast. Quem tá ouvindo a gente pela rádio. Pode acompanhar também nosso canal no YouTube, se inscrever. E é isso aí, gente. A Kézia falou assim, ó, daí não precisa de IA. Ela falou, foi muito legal, parabéns, muito obrigada. Obrigada, pessoal. Um abraço pra todo mundo. E é isso, gente. É isso aí, gente. Tenha um abraço, ótimo dia, uma excelente semana e até o próximo episódio, né?